Vou trazer um tema bem importante hoje para a gente falar, que é a relação do seu merecimento com a espiritualidade. É um tema importante falar sobre a ideia de merecimento e o que isso tem a ver com a espiritualidade. E aí eu quero trazer um pouco do sincretismo de algumas entidades orixás da Umbanda com outras, com os santos da igreja, e entender quais são as forças que atuam dentro dela, para que a gente entenda de maneira muito simples aqui. Eu não vou me aprofundar, mas sim como um olhar para essa percepção e essas forças, e entender o que tudo isso tem a ver com o seu merecimento, o meu merecimento, o nosso merecimento. Então, a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que o merecimento, ele está diretamente ligado ao valor. Tudo que a gente fala de valor, a gente fala literalmente de merecimento, mas não só valor monetário, todos os valores da vida. Então, o que a gente tem de valor, que é valorizado, que nos é caro, valioso? Então, um relacionamento é valioso? É caro para você? A relação com os seus filhos é valiosa? É cara para você? Cara no sentido de que tem grande valia para você. Como é que a gente fala de merecimento? A gente tem que falar desta valoração, porque senão a gente acaba ficando só no que é numérico, né? E quando eu falo de merecimento e de valor, eu tô falando dos valores da vida, não só do valor monetário, de todos os valores da vida. A saúde é valiosa, é valorosa, os relacionamentos, as amizades, a paz que a gente vive, a conexão espiritual que a gente tem, tudo isso é valoroso, é valioso. Então, dentro desta linha, a gente fala de merecimento e de valor. E claro, a nossa saúde financeira, ela está diretamente ligada a um tipo de saúde, e saúde é valioso. Então, a gente precisa entender que quando eu falo de merecimento, eu estou falando de tudo que é valioso para dar sustentação para a nossa vida espiritual, nossa vida material, nossa vida emocional, né? A nossa saúde dentro de todas essas camadas da vida. A camada emocional, espiritual, mental, física, emocional, são camadas da nossa vida. Social, familiar, são camadas da nossa vida. Dito isso, né, de o que é valor e o que é merecimento, a gente precisa entender que está dentro dessas trocas como um todo. Então, para que a gente tenha merecimento de qualquer um desses valores, para que ele chegue na nossa vida, para que a gente ajuste as nossas frequências, para que esse merecimento chegue, porque muito se fala de, eu vou ajustar a frequência para eu entrar em sintonia com alguma coisa, para que eu fique em paz, enfim, o que quer que seja, para eu entrar em sintonia, ajustar a frequência. Mas como é que eu ajusto essa frequência? Como é que eu modulo tudo isso? A modulação disso é pautada em 3 coisas. O merecimento, ele está diretamente ligado com a troca, com a justiça e com a responsabilidade. Aqui, a gente forma uma tríade. Então, essa tríade faz um pilar, faz uma estrutura organizada de ajuste de frequência. Logo, quando eu tenho estas 3 forças equilibradas, eu tenho o que a gente chama de merecimento. E aqui eu tenho o que a gente chama de vou escrever aqui, merecimento. Quando isso está equilibrado, eu ajusto a minha frequência para o merecimento. Então, explicando aqui, a gente pode transitar por todos esses caminhos em todas as áreas da nossa vida. Vamos entender o que significa isso. Quando eu tenho isso em ordem, eu encaixo o merecimento. Por quê? Porque a espiritualidade é capaz de entrar em sintonia com a minha frequência. E eu sou capaz de entrar em sintonia com a frequência da espiritualidade. Quando nós estamos em sintonia, o merecimento é possível. A entrega é possível e viável. Então, vamos lá. Quando eu faço alguma troca, o que quer que seja, de serviço, de energia, de relações. Então, nas relações tem troca de energia, de afeto, de compromisso. Quando a gente faz troca em algum trabalho que a gente faz, toda vez que eu faço uma troca,
Se ela não for uma troca justa, justa para o outro e justa para mim, eu não consigo equilibrar essa balança. Então, toda a troca precisa ser justa. Só tem como ter justiça se tiver equilíbrio, se tiver troca, se tiver 2 ou mais. Porque se é um ponto único, não tem variação. Se eu tenho mais de um, se eu tenho 2 ou mais, eu tenho justiça e troca. E dentro dessa justiça e troca, tem que ter a responsabilidade de cada uma das partes e assumir a própria responsabilidade. Logo, eu preciso que essa troca justa seja para o outro e para mim. E logo eu preciso que esta responsabilidade do que quer que tenha sido assumida, do fazer ou do não fazer, ela vai ser automaticamente absorvida pelo outro e por mim. Pelo que eu fiz para o outro, pelo que eu prometi para o outro, pelo que eu fiz para mim quando me comprometi com o outro. Então, se for injusto para mim, a responsabilidade também é minha. Então, para que haja essa modulação de frequência, para que eu possa me sintonizar com a espiritualidade, para que ela possa encaixar na minha vida, eu preciso que isso esteja, esse tripé esteja em equilíbrio, para que eu possa manifestar esse merecimento. Logo, se for bom para o outro, mas não for bom para mim, essa troca está injusta. Então, pode ter troca, mas não tem justiça. Quando eu quero que seja só bom para mim, além de não ser justo, não tem troca. Está em desequilíbrio. Quando eu não assumo a responsabilidade por qualquer coisa que faço, entrando em vitimização, por exemplo, não na questão de ter sido uma questão de vítima, aí teve uma troca injusta, mas quando eu me vitimizo em algumas situações, mais conhecido como reclamo e não faço nada para mudar, é a mesma coisa, não tem troca. Eu quero que alguém me dê mais do que eu tô dando. Então não tem troca nem justiça, porque não tem responsabilidade. Quando eu me responsabilizo por tudo, de todo mundo, não tem troca e não tem justiça, tá injusto comigo. Logo, se eu não parar para olhar para essa tríade, não tem merecimento. Por quê? O que a espiritualidade tem a ver com isso? Que aí vocês devem estar pensando, tá, Andresa, mas você falou de troca, até falou de frequência, mas não falou de espiritualidade. A espiritualidade tem a ver com isso em todas as faixas de frequência. Por quê? Para que a gente possa receber de alguma maneira, para que a nossa ligação com as divindades e com o divino, com Deus, com a grande consciência mantenedora de tudo, tudo só acontece pela permissão do divino, pela permissão de Deus. Não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Logo, todos aqueles que nós chamamos de entidades ou de santos, elas só podem atuar na nossa vida com a permissão de Deus. Logo, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. O que eu quero dizer é que não adianta pedir para alguma entidade ou para algum santo se esse equilíbrio aqui não estiver acontecendo, ainda que eles estejam ao seu lado e queiram, se não tiver a permissão do divino, isso não acontece. E como é que essa permissão acontece? A partir desses ajustes de frequência da nossa existência. O que eu quero dizer aqui é que não adianta fingir uma frequência para convencer uma entidade, um santo, que ele não vai cair nas suas lágrimas, porque ele lê frequência. E ele não vai fazer nada que não esteja dentro da linha de trabalho dele e da linha da lei e da justiça divina. Logo, quando a gente fala de merecimento, a gente precisa falar do fazer por merecer. Só que o fazer por merecer parece no mundo material, só que eu tenho que trabalhar muito para merecer. E aqui no plano da espiritualidade da frequência, o que a gente está falando é o fazer por merecer é equilíbrio de frequências dentro de olhar para a nossa responsabilidade, para a justiça interna e externa e para as trocas que a gente está fazendo. Essas frequências são o fazer por merecer. Porque se você trabalha demais, está sobrecarregada na sua casa
e o resto das pessoas estão de menos, não tem justiça. Logo, você pode estar trabalhando muito, mas não está fazendo por merecer no campo da frequência e da conexão espiritual. Então, não é sobre trabalhar muito ou trabalhar pouco. É estar equilibrado aqui dentro do caminho de vida de cada um. Então, se para que essas entidades ou esses santos ou esses anjos possam nos ajudar, eles precisam ter a permissão do divino. Então, Deus manda os seus anjos, manda os seus serviços através de seres espirituais, que aí cada religião vai chamar de um nome, mas com a autorização do divino, é possível que eles atuem na nossa vida. Essa autorização, porque parte do divino me habita, esta autorização passa por essa tríade. É uma frequência que vai me habitar e que vai fazer com que eu sintonize. Então, vamos lá, trazendo um pouquinho para dentro da linha dos trabalhos espirituais, ou das entidades, ou dos santos. Quando a gente fala em Xangô, Xangô é o rei da justiça, é do elemento fogo. Xangô sincretiza com São João Batista, não São João Evangelista. São João Batista foi aquele que trouxe a mensagem de que Jesus estava vindo. E quando São João Batista nasceu, foi feita uma fogueira muito grande, porque se morava muito longe, onde Isabel e Zacarias, os pais de São João Batista, fizeram uma fogueira muito grande para avisar a Maria que São João Batista estava chegando e que logo depois viria Jesus, 6 meses depois. Então, São João Batista é comemorado no dia de São João, 24 de junho, de 24 para 25 na noite, e 6 meses depois é comemorado a vinda do Messias, né? Dentro da religião católica, enfim, a grande maioria vai ter esse entendimento, e aí então 6 meses depois viria. Então faz a fogueira, o elemento da fogueira, para avisar, porque era muito longe. Então quando ela viu aquela fogueira bem grandona, Maria entendeu que o precursor tinha vindo. Então logo viria Jesus. São João, por isso a fogueira é bem grande, São João sincretiza com o que na filosofia africana, na mitologia africana, seria o que chama Xangô, força do elemento fogo. Ambos são da linha da justiça. Logo, se não tiver justiça, não sincretiza com Xangô. Logo, se não for justo, não sincretiza com São João. Pode rezar, pode chorar ou pode sorrir. Pode fazer carinha de bobo, pode tentar manipular, pode tentar contar a história que quiser para a entidade, com o nome que ela vier, que não sintoniza. Ogum é da linha da lei. E lei é justa. A lei divina é justa. A gente às vezes não entende porque a maioria das pessoas parou para entender que a vida é uma vida só, quando na verdade a gente é uma existência. Enquanto a gente não abrir a nossa percepção, a nossa mente para isso, para esta verdade, ora encarnado, em dimensões diferentes, enfim, a gente vai continuar achando que existe a injustiça de Deus, ok? E não existe. É tudo justinho, perfeito, justificável, justificado, hermeticamente alinhado. Então, se ele é da lei divina, logo a lei divina é justa. Lei é lei, assuma as suas responsabilidades. Se a lei é lei, Ogum sincretiza com São Jorge. Para que essa força possa atuar na nossa vida, ainda que a gente reze, ou ainda que a gente faça as nossas conexões, cada um como quer, se não tiver isso alinhado, não tem lei, não tem justiça, não tem troca justa. Toda troca precisa ser justa. Para você e para o outro. Se você estiver sendo bom para o outro e injusto com você, a troca não é justa. Você não está nem assumindo só a sua responsabilidade e nem está permitindo que o outro assuma dele. Logo, a tríade está desalinhada. Logo, está fora da lei. Não adianta chorar para algum. Nem sorrir, nem tentar convencer nenhuma entidade. Se você pensa em Exu, a gente fala que Exu ele é amoral, mas amoral não é ser permissivo. Ele não cai nas nossas lágrimas de crocodilo, nem no nosso sorrisinho. Ele está
além disso. Por que além? Porque é na frequência. Ele não habita o plano emocional, ele habita o plano espiritual. Logo, ele habita o plano das frequências. Por isso ele não cai. O plano da manipulação, do sorriso e do choro, para conseguir o que a gente quer, ele não habita essa mesma frequência. Então não é que ele é amoral porque ele é imoral. Não, é porque ele está na frequência da verdade. Entende? Se você for pensar em Mamãe Oxum, é ela que rege o ouro. Ela não suporta riqueza em detrimento do outro, ganância que prejudica o outro ou que prejudica a si mesmo. Logo, se não for justo com você e com o outro, você está dando muito pro outro, não está dando para si, logo não tem frequência. Logo, não sintoniza com o merecimento, não sintoniza com a espiritualidade. Ela não pode atuar na sua vida, porque é injusto, porque a troca está injusta. Não estamos assumindo as responsabilidades, cada parte, lugar, função e potência. E essa justiça não é eu dou todo o meu trabalho para receber amor. Isso não é troca justa. Justa é eu dou amor para receber amor. Eu sinto amor quando dou, isso é troca justa. Eu sinto amor quando dou. Então, quando você faz tudo direitinho para dar certo, isso não cai nessa tríade aqui do merecimento. Faça por amor. Faça porque você ama. Já é certo só porque eu tô fazendo porque eu gosto. Isso já é o certo. Se eu não ganhar nada, já tá bom. Porque eu tô feliz. É o certo. Porque se eu fizer e não for bom no meu coração, ainda que tenha as dificuldades, mas é bom no meu coração, essa já tem que ser apaga. Porque essa é a frequência. Se essa é a frequência, você já tá no merecimento. Logo, as entidades podem atuar. Porque elas têm a autorização do divino. Então, se eu faço tudo certinho, não sei por que não tá dando certo, é porque você não tá fazendo certinho, porque o certinho é fazer do coração. Se você faz para dar certo, o certo já é o fazer pelo coração. Isso já é certo, mesmo que eu não ganhe um centavo. Não tem nada mais certo do que fazer uma coisa que me faz feliz. Essa já é a paga. Esse já é o merecimento. Se esse é o merecimento, é a frequência. Se é a frequência, tudo mais lhe será acrescentado. Aí vem o princípio da fé. Esse é o princípio da fé. Só que isso aqui, e não tem só a ver com dinheiro, tudo mais lhe será acrescentado no quê? No que lhe é valioso. Relações valiosas, amizades valiosas, família, filhos, saúde, trabalho, dignidade, não só dinheiro. Quando você pensa em Oxalá, Oxalá ele trabalha dentro da linha da parcimônia, da conciliação. Ele não vai ter a potência da briga, mas ele vai conciliar. Conciliar é justo. É uma conversa pacífica. Mas não é injusto. É justo. É uma troca justa quando cada um assume suas responsabilidades. Não adianta fazer eu tô fazendo tudo. Chorar pra preta véia, pro preto velho. Se não tiver alinhado, ele vai te consolar, mas não entra na frequência em que Deus, o divino, autoriza a intercessão. A espiritualidade atuar na sua vida. Oxumaré é o equilíbrio. É o masculino e feminino em equilíbrio. É o cíclico. É absolutamente em equilíbrio. É justo. É uma troca justa. É equilíbrio. Se tiver muito mais masculino do que feminino, a troca não está justa. É equilíbrio. Logo, se não tiver equilíbrio, troca e justiça, o Xumaré não pode atuar na sua vida. Nem como entidade, nem como frequência, como cada um quiser chamar. A gente pode chamar de frequência, a gente pode chamar de entidade, a gente pode chamar de santos. No final das contas, é tudo sobre frequência, sobre linhas da mesma coisa. Tudo vai levar à mesma coisa. Por isso que sim, é um único Deus. E para cada cultura, para cada língua que se fala. Porque eu sempre falo, Deus aqui, que a gente fala em português, é Deus, mas daí God não é Deus, porque é em inglês. Faz sentido, é outra língua, é outra cultura que fala diferente da gente, que traz a partir do que conseguiu elaborar. Tudo leva a uma coisa só. E Deus vai mandar os seus auxiliares, quais eles quiserem, e a gente que dá o nome que a gente quiser. Agora, essa parte é a minha parte que tem que ser feita. Esse é o meu aprendizado e evolução. Esse é o ajuste da minha frequência para o merecimento.
Então não tem merecimento se essa tríade não estiver equilibrada. As pombogiras, ela não atura uma amiga falsa. Pombogira sincretiza com Maria Madalena, que se redimiu dentro da história, dentro do mito, dentro do conto da história de como as coisas aconteceram. Ela não pode entregar mais de si mesma do que o que ela recebe. Não é justo. Ela não vai permitir uma violência ou uma traição de alguém de dentro da família, porque é isso que ela cuida. Das dores do amor. Qual amor? Não só de relacionamento afetivo íntimo, de todos os amores. Porque os principais abusos acontecem dentro de casa, por pai, por tio, por avô, por quem deveria estar cuidando. Quem cuida da dor do amor? Da dor do coração, da dor que é dilacerante, mais até do que a da dor física. Da dor da injustiça, da dor da amiga falsa, da traíra. É injusto. Essa troca foi injusta, cada um assumiu sua parte. O que eu fiz de errado, eu também preciso assumir enquanto parte. Assumir as minhas responsabilidades. Logo, quando eu equilibro isso, eu entro na frequência do merecimento. Logo, ela vai me proteger. Ela vai me ajudar para tirar aquelas amiga falsa do meio do caminho, tirar aquela que pode me dar uma facada pelas costas, tirar aquele perigo daquele cara que eu jurava que ia ser super legal nos meus relacionamentos, de repente ele some. Amém. Livramento. Então a gente precisa entender que os nomes e as nomenclaturas e as dores, elas vão ter as entidades que podem atuar naquele lugar, naquela dimensão, que sustentam, que dão conta daquela frequência, onde quer que exista, porque no mundo existe muitas dimensões. Enquanto existe a dimensão do lugar onde trabalha a espiritualidade, existe a dimensão onde tem o prostíbulo. E algumas entidades precisam conseguir atuar naquela densidade. Só que não tem como isso aqui te dar merecimento se esta é a nossa parte. Essa é a nossa parte de evolução. E aí a gente pode ir para todas as entidades, todos os santos, todos os anjos. Todos os que Deus nos manda para nos auxiliar a cada nome que a gente queira dar. Só que a nossa parte, nós temos que fazer. Porque nós temos dentro de nós a centelha divina. O vós sois deuses. O vós sois deuses não é para fazer alguma coisa para mandar na vida do outro. É para dar conta da nossa própria. Não é para dominar a vida do outro. É para dominar a nós mesmos. Não dominar no sentido de prender, de domínio. Não é esse domínio. É de equilíbrio. É de caminhando nesse lugar, assumindo as responsabilidades com lugar, função e potência. Porque quando cada um assume a sua função, executa a sua parte, é justo. Essa troca fica justa. Se eu assumo mais do que os outros, sejam os outros meus filhos, meus parceiros, meus pais, meus irmãos, não é justo. Essa troca não é justa. Logo, não alinha. Por quê? Porque eu tenho medo de dizer não. Por quê que eu tenho medo de dizer não? Porque aí eu vou ter que, ele não vai me amar e eu vou ter que assumir a responsabilidade pelo meu amor próprio. Responsabilidade. Porque daí ele vai tirar o pé de apoio. Como eu não quero que ele tire o pé de apoio porque eu não quero a responsabilidade da minha vida, eu continuo dizendo sim. Mas não é justo. Nem comigo, nem com o outro. Logo, zero merecimento. Só que eu não tô falando aqui pra gente, agora eu vou resolver tudo da noite pro dia. Não, a gente tem que ter percepção, consciência disso. Caminhar nesse processo, porque esse é o caminho do nosso aprendizado, da nossa expansão. Mas ainda assim, o que eu quero dizer aqui é que não adianta chorar para nenhuma entidade. Não adianta Exu, Ogum, Xangô, eles não vão cair nas nossas lágrimas, nem no nosso sorrisinho, nem na gente tentando um joguinho de cintura, uma sedução. Não funciona, eles não habitam, porque eles leem a nossa frequência. E quando sintoniza, sintoniza. Quando não sintoniza, é um rádio que fica chiando. Igual aquele você vira, põe lá na música, mas se não sintonizar na frequência modular exatamente naquela frequência da rádio, tiver um ponto para cá, um ponto, ela começa a chiar. Desalinha, não consegue fazer a sintonia fina. A melodia não vai ficar perfeita. A harmonia não vai existir. Então o que eu quero que vocês observem nessa aula é que
essa nossa parte ela é importante. E que mais do que a gente imagina, não é só sobre o que a gente entende. É muito mais sobre o que a gente não entende com a cabeça, é sobre o que a gente sente. E aí fingir que eu não estou sentindo uma coisa, ou não olhar de verdade para essa coisa, achar que a gente vai chegar em algum lugar, que a gente conseguiu zerar o game, zerar o jogo, é uma ignorância da nossa parte. É um constante processo, porque a gente busca dentro de nós, momento a momento. Então, para dividir com vocês, hoje eu estava na minha psicanálise e hoje eu descobri uma coisa sobre mim que eu falei, caramba, essa camada eu não tinha visto sobre algo, uma impressão, uma memória da minha infância que ela não me dói como um drama, um sofrimento, mas ela é uma memória marcada em mim. E que coisas eu faço repetindo o padrão por causa dessa memória. E eu faço só de psicanálise sem parar faz 8 anos. Tá indo para 8 anos. Por quê? Nossa, mas você ainda não descobriu tudo? Nem vou. É um caminho constante de alinhamento para ser justo comigo. Porque o que eu descobri hoje é um sentimento de que algo foi injusto comigo. E eu achava que a culpa era minha. E foi injusto. Mas não é que a culpa é de alguém. Não tem culpa. Tem equilíbrio. E aí agora eu preciso trazer essa memória para cá para não ficar repetindo. Trabalhar nela. E mais do que trabalhar. Eu entendi. Agora eu preciso tratar ela. Porque ela é um fractal preso no tempo e espaço. E precisa ser tratado. Porque se eu nasci desse pai e dessa mãe, se eu vivi a vida que eu vivi, eu sintonizei. Logo, com esse fractal, tem alguma coisa que eu trago da minha ancestralidade. E para fechar com ancestralidade, a gente fala de qual outra entidade? As Yamins, que são as mães ancestrais. E sem justiça, sem troca e sem responsabilidade, a grande mãe ancestral, ou as grandes mães ancestrais, não conseguem trabalhar no merecimento. Logo por isso tem tanta gente que reza, pede, dobra o joelho para as nossas senhoras, para as mães, né? Para o feminino, e não conseguem. Ou porque estão desalinhadas, ou porque precisam entrar num processo de equilíbrio disso, ou porque na grande maioria das vezes estão pedindo alguma coisa para a vida do outro. E a pedir para a vida do outro pode estar sendo injusto com a própria pessoa, pode o outro não estar nessa frequência. Então não é porque ela não mereça, mas é porque o outro não fez por merecer. Não fez a lição de casa. Não assumiu lugar, função e potência. E isso não é justo, porque a troca fica injusta. Se eu não assumo o meu lugar, o outro tem que assumir. É injusto com o outro. O outro tem que fazer mais. E isso, gente, é no meu trabalho, quando eu finjo que trabalho e o outro se sobrecarrega. Quando eu finjo que gosto, não é justo. Dar migalha pro outro. Ninguém merece esmola. Aquele amorzinho vagabundo. Nem eu. Nem eu mereço esmola. Nem eu mereço amorzinho vagabundo pra mim mesmo. O meu pra mim. Logo quando eu deixo qualquer um fazer o que quiser na minha vida, eu tô fazendo isso comigo. Eu tô permitindo isso e não é justo. Logo, eu não fiz por merecer. É um trabalho constante. Infinito. Graças a Deus. Porque é isso que nos faz infinito. Isso que nos faz eterno, em eternos processos de expansão e evolução. E aí, conforme mais a gente vai aprendendo, mais a gente vai facilitando os processos ou vai dificultando o sofrimento. Às vezes os processos são difíceis. É difícil porque é difícil? Não, é porque eu não sei. Tudo que eu não sei, quando eu vou fazer, é difícil. Até que eu aprenda, depois que eu aprendo, fica fácil. Qualquer coisa. Depois que eu aprendo, fica fácil. Então é difícil porque eu não sei. Porque eu fui permissivo, porque eu não sabia, que seja. E aí eu permiti. Então não é difícil porque é tudo difícil, porque tem um monte de coisa que eu não sei. Que para uma pessoa que sabe fica fácil. Logo, só preciso saber que é fácil. Mas aprender, expandir, evoluir é mais difícil para aqueles que escolhem não assumir a responsabilidade e reclamar. Para aqueles que vão lá e fazem acontecer, é difícil, mas ele não para, ele continua. Logo, fica justo. Então eu quero que vocês fiquem com essa informação. A espiritualidade, com o nome que a gente quiser dar, dentro da fé, dentro do entendimento de cada um, ela não consegue nos dar se Deus não autorizar. E
para que Deus autorize, a gente precisa estar na frequência. Para que a gente seja merecedor, a gente precisa estar na frequência do merecimento. E a frequência do merecimento passa por essa tríade. Seja lá qual for a situação. Não só de valores, porque merecimento não é só sobre valor financeiro. É sobre todas as coisas valiosas na nossa vida. Nossa família, nossa saúde, nossa dignidade, nosso amor próprio, nossos amigos, nossa espiritualidade, nossa conexão, nosso trabalho, nosso prazer de fazer qualquer coisa. E é com isso que eu quero ir encerrando. Eu quis trazer 2 temas, assim, sincronizar mesmo a parte da frequência com a parte da espiritualidade. E aí trazer para vocês essa reflexão. Para e pensa o quanto as trocas que vocês estão fazendo estão justas para você e para o outro. Quanto a gente está assumindo as responsabilidades para tornar isso justo para mim e para o outro. Faz uma lista. Fica com uma atividade. Faz uma lista de você com essa pessoa, de você com essa pessoa, de você com essa outra, de você com essa outra, de você com essa outra, de você com essa situação, de você com essa outra situação, de você com esse compromisso que você assumiu. Faz a lista e vai escrevendo. E aí vai olhando, antes de reclamar que eu mereço, ou eu não mereço, ou eu não estou conseguindo. E aí faz a lição de casa, vai ajustando devagarzinho os ponteiros do seu rádio, para você conseguir entrar na frequência modulada das entidades que estão aí do lado. Sempre estão. Sempre. Nunca não estão. Sempre. As entidades, os anjos, os santos, o Espírito Santo, tá sempre. Aqueles que servem a Deus. A gente não está desamparado. Mas a nossa parte a gente precisa fazer. Porque é o processo de expansão. Então é isso, gente. Espero que tenha feito muito movimento no coração de vocês. Com a frequência que eu consegui emitir. Era isso que eu queria, trazer a frequência, né? A aula vem como aula, mas ela vem mais como frequência, tá bom? Isso, um beijo e até a próxima.